Olá pessoal, eu sou Vitório Aquino e nesta aula nós iremos discutir o tema A Primeira Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela foi um processo de inovação tecnológica que substituiu grande parte do trabalho manual pelo uso de máquinas, provocando o excedente de produção, jamais alcançado até então durante toda a história da humanidade. O que significa esse excedente de produção? Então, com o uso de máquinas, a produção ela se tornou cada vez maior, num nível que até então, naquele momento, a humanidade não havia alcançado. E aí, em que período aconteceu essa Revolução Industrial? A Revolução Industrial ela acontece em meados do século XVIII, de 1750 até ao fim desse século. Então, ela vai ser responsável, esse momento histórico, esse episódio, será responsável pela consolidação do capitalismo, que é o modo de produção que nós vivemos atualmente, baseado nas relações trabalhistas assalariadas e a produção de bens, objetivando o lucro. Agora, iremos falar sobre os fatores que possibilitaram a Inglaterra ser a pioneira na Revolução Industrial. E aí citaremos 4 fatores: os fatores políticos, econômicos, geográficos e naturais e os fatores sociais. Os fatores políticos são a questão da Revolução Gloriosa que aconteceu em 1688. Com essa revolução, acabou o absolutismo lá na Inglaterra e foi implementado a monarquia parlamentarista, onde quem de fato exercia o comando do país era, e ainda hoje é, o primeiro-ministro. Então, isso facilitou o processo de industrialização naquele país, uma vez que a burguesia passou a influenciar as decisões do governo por meio do parlamento. Já quanto aos fatores econômicos, eles se referem ao fato de a burguesia comercial, apoiado pelas ideias mercantilistas, ter conseguido acumular capital, no caso recursos, dinheiro, para poder investir na produção industrial lá na Inglaterra. Já quanto aos fatores geográficos e naturais, a Inglaterra ela estava afastada no sentido territorial da maioria dos grandes conflitos europeus, tendo por isso um desenvolvimento interno melhorado. Ela também possuía facilidade de transporte naval, tanto interno como internacional, e além disso, reservas de minerais de carvão e ferro. E isso favorecia justamente a produção para a primeira Revolução Industrial, as condições para a primeira Revolução Industrial, pois tanto o carvão quanto o ferro foram largamente utilizados nas fábricas lá na Inglaterra. Por fim, os fatores sociais são a mão de obra abundante que havia nas cidades devido às leis de cercamento que haviam expulsado os camponeses da terra, obrigando-os a partir para a cidade. E aí essa reserva de mão de obra abundante favorecia justamente com a contratação deles por baixos salários. Iremos agora para outro ponto, que é a transformação do sistema de produção doméstico para o sistema de produção fabril. Antes das indústrias, a maior parte dos produtos, dos artigos e produtos eram feitos apenas por artesãos que comprava a matéria-prima, produzia o produto e revendia e vendia para as pessoas. Então ele dominava todo o processo de produção. Como não existia fábrica, toda essa produção era realizada em espaços domésticos, nas próprias casas dos artesãos. E aí tudo que era produzido era vendido, não tinha o excesso de produtos. E o dinheiro que da venda pagava o trabalho e também cobria os custos da produção. Então não tinha como haver o acúmulo do capital. Mas com a expansão do comércio, devido ao aumento da população, algumas pessoas decidiram investir o que ganhavam para aumentar a produção e assim poder ficar mais ricas. E foi isso justamente que favoreceu o nascimento das primeiras fábricas. Os artesãos eles vão passar a trabalhar para os empresários da seguinte forma: os empresários eles vão comprar matéria-prima e vão fornecer essa matéria-prima aos artesãos. Eles fabricavam os produtos e repassavam para os empresários, que ficavam encarregados de distribuir para vender esses produtos. E assim, através desse sistema, ele conseguia ter um lucro.
E foi essa forma de trabalho que fez aumentar a diferença entre as pessoas no processo produtivo, onde uns trabalhavam de forma a comprar matéria-prima e comprar os produtos já prontos, e outros trabalhar de forma manual produzindo tais produtos, no caso empresários e artesãos. Então, devido ao aumento da população, a procura por diversos produtos aumentou cada vez mais, e isso fez com que surgissem diversas fábricas de vários tipos, como de cerveja, de vidro, de cortumes, mas a imensa maioria das fábricas inglesas, elas eram têxteis, e esses produtos muitas vezes eram para exportação, ou seja, vendido para outros países. E assim, devido a essa alta demanda, essa alta procura por produtos, esse sistema fabril, que possuía equipamentos manuais, passou a ser substituído por máquinas cada vez mais ágeis para a produção têxtil e de diversos produtos. Assim, surgiram máquinas de vários tipos, e uma delas, que é símbolo da Revolução Industrial, é a máquina a vapor. Essa máquina, produzia energia para as indústrias. Então começa assim um processo de automação, ou seja, que é a substituição do trabalho manual por máquinas e equipamentos mecânicos. E como é que estava organizada a sociedade industrial naquele momento? Basicamente, a gente vai ter aí as classes sociais, a burguesia e o proletariado. A burguesia é a classe de capitalistas, ou seja, dos proprietários dos meios de produção, aqueles que detêm o capital. Essa classe social, os burgueses, eles se apropriam dos lucros gerados pelo aumento da produtividade proporcionado pelas novas máquinas. Já o proletariado, que é a classe operária, os trabalhadores, era formado por esses trabalhadores assalariados que trabalhavam nas fábricas, eles passavam a depender cada vez mais das condições que lhes eram oferecidas. Ao se tratar do regime de trabalho nessas fábricas, a gente pode constatar que as fábricas possuíam uma rígida disciplina, uma jornada de trabalho de 12 a 16 horas com apenas meia hora de almoço. O trabalho noturno acontecia com iluminação a gás, sem proteção alguma. Muitos acidentes aconteciam e não havia assistência médica nem nenhuma licença por acidente de trabalho, não havia descanso semanal, não havia aposentadoria, ou seja, não havia leis que protegesse o trabalhador. Sobre o trabalho de crianças e mulheres nas fábricas, as crianças e as mulheres trabalhavam sobre as mesmas condições dos homens nas fábricas, recebiam menores salários. Crianças de 5, 6 anos já ajudavam no sustento da família, trabalhando nas fábricas. Inclusive tem um livro bem interessante e um filme também, que é Oliver Twist. Esse filme e esse livro, eles vão mostrar esse cotidiano de uma criança durante esse momento da Revolução Industrial. E essas crianças e mulheres trabalhavam nas minas de ferro também, como vendedores de jornais, construções e etc. Então, devido à precarização do trabalho que viviam, os trabalhadores começaram a se organizar. E aconteceram dois movimentos que ficaram bastante conhecidos naquele momento e entrou para a história, que foi o ludismo e o cartismo. O ludismo ele teve início no século XIX, quando um grupo de trabalhadores ingleses invadiram as fábricas e destruíram as máquinas, visto por eles como culpado da miséria, do desemprego, porque na visão deles as máquinas elas estavam substituindo-os e assim gerando desemprego. Esse nome, ludismo, ele vem do suposto líder desse movimento, Ned Ludd. No final das contas, vários ludistas, vários trabalhadores que fizeram esse protesto foram presos e alguns enforcados, o que acabou com o movimento. Já o cartismo, ele aconteceu devido à organização política dos trabalhadores que faziam reivindicações como a redução da jornada de trabalho para 10 horas, direito do voto para todos os homens, imunidade parlamentar e etc. A imunidade parlamentar é que eles queriam participar do Congresso, só que eles queriam ganhar algum valor, um salário para poder atuar no Congresso, pois se deixassem de trabalhar não teriam sustento. E aí esse movimento ele tinha o apoio de grupos de classe média e de socialistas e liberais. Em 1848, o movimento teve seu auge, seu apogeu, com uma carta
uma Carta do Povo, que era um documento com as principais reivindicações que foi entregue ao parlamento inglês. O movimento não teve sucesso de imediato quando ocorreu, sendo que apenas no final do século XIX algumas de suas reivindicações foram atendidas. Bem, e como consequências desse acontecimento da Revolução Industrial, temos algumas questões para reflexão. Então, com a Revolução Industrial, os métodos de produção se tornaram cada vez mais eficientes, aumentando a quantidade de produtos, que os tornaram mais baratos de fato, mas por outro lado estimulou o consumo. Então, desde aquele momento, no início da Revolução Industrial, com a primeira Revolução Industrial, aumentou e muito o consumo devido à grande quantidade de produtos que foram e são fabricados. Uma questão, grande discussão, precisamos refletir, é a respeito da poluição ambiental, que hoje ainda diversas fábricas ainda praticam a poluição e precisamos refletir, pensar em ações que minimizem essa poluição. E aí temos também a poluição sonora devido ao barulho das máquinas quando elas estão próximas das cidades e o êxodo rural. Muitas pessoas acabam indo para as cidades em busca de melhores condições de vida, e aí causa o crescimento desordenado das cidades, problemas de saúde geral da população. Então todos foram fatores, consequências que desde aquele momento da Revolução Industrial e até hoje nos causa reflexões de como transformar essa realidade. Então essa foi a nossa aula sobre a Revolução Industrial. Um abraço e até a próxima aula. Olá pessoal, eu sou Vitório Aquino e nesta aula nós iremos discutir o tema a primeira Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela foi um processo de inovação tecnológica que substituiu grande parte do trabalho manual pelo uso de máquinas, provocando o excedente de produção, jamais alcançado até então durante toda a história da humanidade. O que significa esse excedente de produção? Então, com o uso de máquinas, a produção ela se tornou cada vez maior, um nível que até então, naquele momento, a humanidade não havia alcançado. E aí, em que período aconteceu essa Revolução Industrial? A Revolução Industrial ela acontece em meados do século XVIII, de 1750 até ao fim desse século. Então, ela vai ser responsável, esse momento histórico, esse episódio, será responsável pela consolidação do capitalismo, que é o modo de produção que nós vivemos atualmente, baseado nas relações trabalhistas assalariadas e a produção de bens, objetivando o lucro. Agora, iremos falar sobre os fatores que possibilitaram a Inglaterra ser a pioneira na Revolução Industrial. E aí citaremos 4 fatores: os fatores políticos, econômicos, geográficos e naturais e os fatores sociais. Os fatores políticos são a questão da Revolução Gloriosa que aconteceu em 1688. Com essa revolução, acabou o absolutismo lá na Inglaterra e foi implementado a monarquia parlamentarista, onde quem de fato exercia o comando do país era, e ainda hoje é, o primeiro-ministro. Então isso facilitou o processo de industrialização naquele país, uma vez que a burguesia passou a influenciar as decisões do governo por meio do parlamento. Já quanto aos fatores econômicos, eles se referem ao fato de a burguesia comercial, apoiada pelas ideias mercantilistas, ter conseguido acumular capital, no caso recursos, dinheiro, para poder investir na produção industrial lá na Inglaterra. Já quanto aos fatores geográficos e naturais, a Inglaterra ela estava afastada no sentido territorial da maioria dos grandes conflitos europeus, tendo por isso um desenvolvimento interno melhorado. Ela também possuía facilidade de transporte naval, tanto interno como internacional, e além disso, reservas de minerais de carvão e ferro. E isso favorecia justamente a produção para a primeira Revolução Industrial, as condições para a primeira Revolução Industrial, pois tanto o carvão quanto o ferro foram largamente utilizados nas fábricas lá na Inglaterra. Por fim, os fatores sociais são a mão de obra abundante que havia nas cidades devido às leis de cercamento que haviam expulsado os camponeses da terra, obrigando-os
a partir para a cidade. E aí essa reserva de mão de obra abundante favorecia justamente com a contratação deles por baixos salários. Iremos agora para outro ponto, que é a transformação do sistema de produção doméstico para o sistema de produção fabril. Antes das indústrias, a maior parte dos produtos, dos artigos e produtos eram feitos apenas por artesãos, que comprava a matéria-prima, produzia o produto e revendia e vendia para as pessoas. Então ele dominava todo o processo de produção. Como não existia fábrica, toda essa produção era realizada em espaços domésticos, nas próprias casas dos artesãos. E aí tudo que era produzido era vendido, não tinha o excesso de produtos. E o dinheiro que da venda pagava o trabalho e também cobria os custos da produção. Então não tinha como haver o acúmulo do capital. Mas com a expansão do comércio, devido ao aumento da população, algumas pessoas decidiram investir o que ganhavam para aumentar a produção e assim poder ficar mais ricas. E foi isso justamente que favoreceu o nascimento das primeiras fábricas. Os artesãos, eles vão passar a trabalhar para os empresários da seguinte forma: os empresários, eles vão comprar matéria-prima e vão fornecer essa matéria-prima aos artesãos. Eles fabricavam os produtos e repassavam para os empresários, que ficavam encarregados de distribuir para vender esses produtos. E assim, através desse sistema, ele conseguia ter um lucro. E foi essa forma de trabalho que fez aumentar a diferença entre as pessoas no processo produtivo, onde uns trabalhavam de forma a comprar matéria-prima e comprar os produtos já prontos, e outros trabalhar de forma manual produzindo tais produtos, no caso empresários e artesãos. Então, devido ao aumento da população, a procura por diversos produtos aumentou cada vez mais, e isso fez com que surgissem diversas fábricas de vários tipos, como de cerveja, de vidro, de cortumes, mas a imensa maioria das fábricas inglesas, elas eram têxteis, e esses produtos muitas vezes eram para exportação, ou seja, vendido para outros países. E assim, devido a essa alta demanda, essa alta procura por produtos, esse sistema fabril, que possuía equipamentos manuais, passou a ser substituído por máquinas cada vez mais ágeis para a produção têxtil e de diversos produtos. Assim, surgiram máquinas de vários tipos, e uma delas, que é símbolo da Revolução Industrial, é a máquina a vapor. Essa máquina, produzia energia para as indústrias. Então começa assim um processo de automação, ou seja, que é a substituição do trabalho manual por máquinas e equipamentos mecânicos. E como é que estava organizada a sociedade industrial naquele momento? Basicamente, a gente vai ter aí as classes sociais, a burguesia e o proletariado. A burguesia é a classe de capitalistas, ou seja, dos proprietários dos meios de produção, aqueles que detêm o capital. Essa classe social, os burgueses, eles se apropriam dos lucros gerados pelo aumento da produtividade proporcionado pelas novas máquinas. Já o proletariado, que é a classe operária, os trabalhadores, era formado por esses trabalhadores assalariados que trabalhavam nas fábricas, eles passavam a depender cada vez mais das condições que lhes eram oferecidas. Ao se tratar do regime de trabalho nessas fábricas, a gente pode constatar que as fábricas possuíam uma rígida disciplina, uma jornada de trabalho de 12 a 16 horas com apenas meia hora de almoço. O trabalho noturno acontecia com iluminação a gás, sem proteção alguma. Muitos acidentes aconteciam e não havia assistência médica, nem nenhuma licença por acidente de trabalho, não havia descanso semanal, não havia aposentadoria, ou seja, não havia leis que protegesse o trabalhador. Sobre o trabalho de crianças e mulheres nas fábricas, as crianças e as mulheres trabalhavam sobre as mesmas condições dos homens nas fábricas, recebiam menores salários. Crianças de 5 ou 6 anos já ajudavam no sustento da família, trabalhando nas fábricas. Inclusive tem um livro bem interessante e um filme também, que é Oliver Twist. Esse filme e esse livro, eles vão mostrar esse cotidiano de uma criança durante esse momento da Revolução Industrial.
e essas crianças e mulheres trabalhavam nas minas de ferro também, como vendedores de jornais, construções e etc. Então, devido à precarização do trabalho que viviam, os trabalhadores começaram a se organizar e aconteceram dois movimentos que ficaram bastante conhecidos naquele momento e entrou para a história, que foi o ludismo e o cartismo. O ludismo ele teve início no século XIX, quando um grupo de trabalhadores ingleses invadiram as fábricas e destruíram as máquinas, visto por eles como culpado da miséria e do desemprego, porque na visão deles as máquinas elas estavam substituindo-os e assim gerando desemprego. Esse nome, ludismo, ele vem do suposto líder desse movimento, Ned Ludd. No final das contas, vários ludistas, vários trabalhadores que fizeram esse protesto foram presos e alguns enforcados, o que acabou com o movimento. Já o cartismo, ele aconteceu devido à organização política dos trabalhadores que faziam reivindicações como a redução da jornada de trabalho para 10 horas, direito do voto para todos os homens, imunidade parlamentar e etc. A imunidade parlamentar é que eles queriam participar do Congresso, só que eles queriam ganhar algum valor, um salário para poder atuar no Congresso, pois se deixassem de trabalhar não teriam sustento. E aí esse movimento ele tinha o apoio de grupos de classe média e de socialistas e liberais. Em 1848 o movimento teve seu auge, seu apogeu, com a Carta do Povo, que era um documento com as principais reivindicações que foi entregue ao parlamento inglês. O movimento não teve sucesso de imediato quando ocorreu, sendo que apenas no final do século XIX algumas de suas reivindicações foram atendidas. Bem, e como consequências desse acontecimento da Revolução Industrial, temos algumas questões para reflexão. Então, com a Revolução Industrial, os métodos de produção se tornaram cada vez mais eficientes, aumentando a quantidade de produtos, que os tornaram mais baratos de fato. Mas, por outro lado, estimulou o consumo. Então, desde aquele momento, no início da Revolução Industrial, com a primeira Revolução Industrial, aumentou e muito o consumo devido à grande quantidade de produtos que foram e são fabricados. Uma questão, grande discussão, precisamos refletir, é a respeito da poluição ambiental, que hoje ainda diversas fábricas ainda praticam a poluição e precisamos refletir, pensar em ações que minimizem essa poluição. E aí temos também a poluição sonora devido ao barulho das máquinas quando elas estão próximas das cidades e o êxodo rural, muitas pessoas acabam indo para as cidades em busca de melhores condições de vida e aí causa o crescimento desordenado das cidades, problemas de saúde geral da população. Então todos foram fatores, consequências que desde aquele momento da Revolução Industrial e até hoje nos causa reflexões de como transformar essa realidade. Então essa foi a nossa aula sobre a Revolução Industrial. Um abraço e até a próxima aula.